Se você tem medo de viajar de avião, saiba que você não está sozinho. Esse sentimento é extremamente comum e atravessa gerações, classes sociais e níveis de escolaridade. Há pessoas que simplesmente evitam aeroportos, outras chegam a passar mal só de pensar em entrar numa aeronave. A ideia de estar a milhares de metros de altura, dentro de uma estrutura metálica, sem controle algum da situação, é suficiente para disparar ansiedade, suor frio e até crises de pânico. Mas de onde exatamente vem esse medo? Ao longo dos anos, viajar de avião foi cercado por histórias assustadoras, mitos repetidos à exaustão e imagens dramáticas de acidentes que marcam a memória coletiva. Motor parando, pássaros sugados pela turbina, raios atingindo a fuselagem, portas se abrindo no meio do voo. Tudo isso cria a sensação de que qualquer falha, por menor que seja, pode ser fatal, e quando estamos dentro da aeronave, a falta de controle parece tornar tudo ainda mais assustador. Mas existe um paradoxo curioso aqui. Apesar de todo esse medo, voar é estatisticamente muito mais seguro do que fazer a mesma viagem de carro. Ainda assim, poucas pessoas sentem pânico ao entrar em um automóvel. Então por que o avião, que é mais seguro, assusta tanto? Para responder isso, é preciso entender como uma aeronave funciona, quais são os riscos reais envolvidos e, principalmente, quais protocolos de segurança existem para evitar tragédias. É exatamente isso que vamos fazer agora. Antes de falar sobre medo, riscos e acidentes, é fundamental entender o básico: como o avião consegue sair do chão e se manter no ar. Essa explicação não precisa ser extremamente técnica, mas é essencial para quebrar algumas ideias equivocadas que alimentam a ansiedade de quem tem medo de voar. Uma aeronave precisa vencer duas forças principais para conseguir decolar e continuar voando. A primeira é o próprio peso, já que a gravidade puxa tudo em direção ao solo. Esse é um desafio enorme quando falamos de aviões comerciais, que podem pesar dezenas de toneladas. Um Boeing 707, por exemplo, pode ultrapassar facilmente as 70 toneladas. A segunda força é a resistência do ar, que tenta frear qualquer objeto em movimento. Esses dois problemas são resolvidos principalmente pelos motores e pela aerodinâmica das asas. Os motores impulsionam o avião para frente, quebrando a resistência do ar. Nas aeronaves a jato, as turbinas sugam o ar que está à frente, comprimem esse ar com várias hélices internas e o aceleram para trás com enorme força. Esse empuxo empurra o avião para frente e permite que ele atinja a velocidade necessária para decolar, mas só velocidade não é suficiente. As asas têm um formato específico que faz com que o ar passe mais rápido por cima do que por baixo. Isso cria uma diferença de pressão que gera sustentação, fazendo o avião subir. É a combinação entre empuxo, sustentação e controle aerodinâmico que mantém a aeronave estável no ar. Sem isso, nenhum voo seria possível. O piloto controla a altitude usando superfícies móveis localizadas nas asas e a direção por meio do leme. Tudo isso é feito com auxílio de sistemas redundantes, sensores e computadores que monitoram constantemente o comportamento da aeronave. Essa explicação é simplificada, mas já é suficiente para entender que o avião não fica no ar por sorte. Ele segue princípios físicos bem definidos e amplamente testados. Com essa base em mente, fica mais fácil entender por que muitos dos medos mais comuns simplesmente não fazem sentido do ponto de vista técnico, e é exatamente isso que vamos explorar agora. Um dos fatos mais repetidos sobre aviação é que os momentos mais perigosos de um voo são a decolagem e o pouso. E isso é verdade. Nesses momentos, há menos margem para erro, menos tempo para correções e condições externas, como vento forte e chuva podem exigir decisões rápidas dos pilotos. Mesmo profissionais extremamente treinados estão sujeitos a cenários adversos. Ainda assim, fora esses momentos críticos, grande parte do medo de voar vem de mitos que não se sustentam na prática. Um dos mais famosos é o medo de que a porta do avião possa se abrir durante o voo, causando uma despressurização catastrófica. Essa ideia é assustadora, mas simplesmente impossível. A porta de um avião funciona como uma espécie de rolha. Devido à enorme diferença de pressão entre o interior da cabine e o ambiente externo, a própria pressão empurra a porta contra a estrutura da aeronave. Isso significa que nenhum ser humano, independentemente da força física, conseguiria abrir uma porta em pleno voo. O sistema foi projetado exatamente para impedir esse tipo de falha. Outro medo muito comum é o de que um raio possa atingir o avião e derrubá-lo. A imagem de uma descarga elétrica atravessando a fuselagem e explodindo o tanque de combustível é recorrente no imaginário popular.
No entanto, aviões modernos são preparados para esse tipo de evento e funcionam na prática como para-raios voadores. A eletricidade se dissipa pela estrutura da aeronave sem afetar os sistemas internos. Hoje, isso é resultado de décadas de aprimoramento tecnológico. Nem sempre foi assim. Em 1963, um Boeing foi atingido por um raio, o que causou uma explosão no tanque de combustível e matou 81 pessoas. Após esse acidente, os sistemas de combustível e alimentação elétrica das aeronaves foram completamente remodelados. Desde então, nenhum outro incidente semelhante voltou a acontecer. Há também o medo de colisões com pássaros, especialmente com as turbinas. Esse receio não é totalmente infundado, mas é muito menos perigoso do que parece. As turbinas são projetadas para suportar o impacto de aves de até 3,5 quilos. Para comparação, um urubu pesa cerca de 1,5 kg. O maior risco não é apenas o impacto em si, mas a alta velocidade envolvida, que pode espalhar fragmentos da ave e partes internas da turbina. Ainda assim, colisões entre aviões e pássaros acontecem o tempo todo sem causar acidentes fatais. Em 2010, somente no Reino Unido, mais de 1.800 colisões foram registradas. Esse fenômeno é tão comum que tem até nome próprio: Bird Strike. Em média, apenas cerca de 5% dessas colisões causam algum tipo de dano à aeronave. Mesmo assim, o protocolo é rigoroso. Qualquer avião que registre um choque com ave passa por uma inspeção completa antes de voltar a voar. Isso existe para preservar o mais importante de tudo: a vida humana. Embora a maioria dos pássaros voe a altitudes relativamente baixas, existem exceções. Em 1973, um abutre-grifo de Rupel colidiu com um avião comercial A-11, 3 quilômetros de altitude. Mesmo nesse caso extremo, nenhum dano grave foi causado à aeronave, o que reforça o nível de segurança envolvido. Todos esses exemplos mostram que a aviação comercial opera com margens de segurança extremamente altas. Cada risco conhecido gera um protocolo específico, uma redundância adicional ou uma inspeção obrigatória. Nada é deixado ao acaso, porque qualquer falha pode ter consequências graves. Ainda assim, o medo persiste, e isso nos leva ao fator psicológico. O medo de voar é tão comum que ganhou um nome específico: a aerofobia. Para algumas pessoas, ele vai além do desconforto e se transforma em crises de pânico reais, com sintomas físicos intensos. O curioso é que esse medo não está necessariamente ligado à probabilidade real de um acidente, mas à sensação de perda de controle. Dentro de um avião, o passageiro não dirige, não enxerga o caminho e não pode simplesmente parar se algo parecer errado. Tudo isso alimenta a ansiedade. Diferente do carro, onde o risco é maior, mas a sensação de controle também é maior. É essa desconexão entre risco real e risco percebido que faz o avião parecer mais perigoso do que ele realmente é. Ao entender como a aeronave funciona, quais são os riscos reais e como cada cenário é previsto e treinado, parte desse medo começa a perder força. Não significa que o desconforto desaparece completamente, mas ele passa a ser racionalizado. Informação, nesse caso, é uma ferramenta poderosa contra a ansiedade. Viajar de avião continuará sendo uma experiência intensa para muitas pessoas. Mas quando olhamos para os dados, para os protocolos e para a engenharia por trás de cada voo, fica claro que a aviação comercial é uma das formas mais seguras de transporte já criadas pelo ser humano. O medo é compreensível. A realidade, porém, é muito menos assustadora do que parece. Se você chegou até aqui, eu quero te dar os meus parabéns de verdade. Pouca gente tem paciência, curiosidade e vontade de aprender até o fim, e você faz parte desse grupo. Obrigado por dedicar seu tempo a esse conteúdo. Isso significa muito para mim. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, peço com o coração que se inscreva no canal, deixe seu like, comente o que achou e compartilhe com alguém que também pode se beneficiar dessas informações. Esse simples gesto me permite continuar pesquisando, estudando e trazendo conteúdos que realmente agregam valor para você. Muito obrigado por estar aqui. A gente se vê no próximo vídeo.